Pessoal, o pós-7 de setembro está fervendo. Manifestações em todo o país, tensões em alta e, no centro de tudo, a pressão pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E você sabia que uma manobra política internacional pode mudar o rumo das relações entre Brasil, Argentina e Venezuela? Prepare-se para as informações de hoje que vão te surpreender. Antes de tudo, já se inscreveu em nosso canal? Aqui você fica por dentro de tudo o que a grande mídia não te mostra. Ative o sino de notificações e compartilhe o vídeo agora para que mais pessoas fiquem sabendo desses assuntos. Então, após o 7 de setembro, parlamentares intensificaram a pressão sobre Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, exigindo que ele dê andamento ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Nas redes sociais como o X, o antigo Twitter, o apelo foi claro: Pacheco, ouça o grito do povo, disse Magno Malta. Mas a temperatura não subiu só no Brasil, não. Na Venezuela, uma crise diplomática explosiva ameaça os interesses de Brasil e Argentina, com Nicolás Maduro pressionando o opositor Edmundo González Urrita para aceitar o exílio na Espanha. O regime de Maduro, com o apoio de José Luiz Rodrigues Zapatero, criou uma estratégia audaciosa para forçar González a abandonar a Venezuela. E o mais assustador, o Brasil foi pego de surpresa enquanto o regime intensifica o controle. Também, pessoal, temos no vídeo de hoje, a política brasileira segue agitada. Jair Bolsonaro, ele atacou duramente o Pablo Marçal, chamando de aproveitador, arregão e traidor. É isso mesmo. Após o influenciador ser barrado durante as manifestações do dia 7 de setembro. Isso e muito mais você vai ver aqui no nosso boletim. Então já se inscreve e fica até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. Começando aqui, pessoal, a primeira notícia: o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele classificou o candidato à prefeitura, o Pablo Marçal do PRTB, como aproveitador, arregão e traidor. É isso mesmo, em um vídeo divulgado em sua lista de transmissão no WhatsApp neste domingo. Então o locutor, ele afirmou que o Marçal mostrou sua verdadeira face na manifestação que ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 7 de setembro. O influenciador foi barrado ao tentar subir no trio elétrico onde Bolsonaro estava. O pastor Silas Malafaia, organizador do ato, ele disse que Marçal chegou apenas após o encerramento e evitou participar antes por receio que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, principal alvo de ataques durante o evento. Tudo isso por medo com relação ao magistrado. Então o Bolsonaro, ele reforçou isso durante o vídeo. As falas de Malafaia explicando o motivo de Marçal não subir no trio também foram usadas na peça, batendo o carimbo de aproveitador, traidor e arregão em cima da imagem do Marçal. Em determinado momento do vídeo, são usadas entrevistas do candidato, dizendo que não tem problema nenhum com Alexandre de Moraes e ainda que não vai arrumar briga com o STF. Isso tudo gerou um racha muito grande entre Bolsonaro e entre o Marçal. O Marçal quer se aproximar do Bolsonaro porque ele sabe da força que o Bolsonaro tem na direita brasileira, mas Bolsonaro pensa que ele não tem muito a ganhar se aproximando do Marçal. Ele acha que é apenas uma figura única ali que acaba se aproveitando do movimento da direita no Brasil. Deixa a opinião de vocês, o que é que vocês acham a respeito dessa briga. Isso aí atrapalha o movimento de direita ou realmente isso aí não faz mal, a direita vai continuar unida no país? Deixa aí no comentário, pessoal, que realmente é uma situação muito importante. Aí ninguém esperava essa briga entre a própria direita. Estão até esquecendo de atacar o Boulos e estão brigando mais até entre si. Enquanto isso, pessoal, na rede social X, o antigo Twitter, os parlamentares da oposição estão aumentando a pressão por impeachment do Alexandre de Moraes. Isso saiu aqui no jornal Folha. Então, até o Elon Musk, ele se pronunciou, ele disse que nada mal dadas as circunstâncias, mas ele tá voltando tanta atenção no Brasil, mas ele tem uma eleição americana muito grande e tem os projetos dele lá também. Então ele tá se afastando um pouco dessa briga, mas a gente vê que quando a gente menos espera, o Elon Musk, ele volta
a cutucar o Alexandre de Moraes, e realmente isso aí não vai parar por aí. Dá uma olhada só, pessoal, o que foi que os senadores, o que o pessoal da oposição ao governo Lula está dizendo. Então, o grande foco foi no aplicativo X. Então, o foco da pressão foi sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, um grupo de deputados e senadores estão pedindo que Pacheco dê andamento na casa a um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Pacheco, ouça o grito do povo nas ruas. Então, o Brasil e o mundo estão com a atenção voltada ao Senado Federal, postou o Magno Malta. Então, apesar da suspensão do ex-Twitter no Brasil, do X, esperamos que o presidente do Senado dê seguimento ao pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. O Eduardo Girão também se manifestou. Ele publicou na tarde de domingo, embarcando para a capital federal e levando na bagagem o pedido de impeachment. Segundo ele, Pacheco teria confirmado um encontro na tarde de hoje com um grupo de parlamentares. O Marcos Duval, ele fez uma performance ainda maior. Ele postou imagens dele com malas na frente do Congresso em protesto contra Moraes. O senador teve as contas bancárias e bens bloqueados pelo ministro em agosto por descumprimento de ordem judicial. Na última semana, Moraes teria autorizado o bloqueio de parte das contas para o desbloqueio para parte da sua subsistência. Depois de uma longa viagem de São Paulo a Brasília, encontro-me aqui novamente, alojado no Senado Federal, pois é o único lugar que tenho disponível para morar devido às medidas inconstitucionais e ilegais impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, postou ele em inglês. Mais tarde, outra leva de fotos e uma atualização. Brasil, you won't believe this. Brasil, vocês não vão acreditar nisso. Cheguei mais cedo para ficar no plenário e simplesmente me impediram de entrar. Nas fotos, o senador aparece deitado em um colchonete, usando um paletó como cobertor. Então, o post tinha 4 mil likes na manhã de hoje. O Elon Musk, pessoal, também se pronunciou. Ele disse no dia de ontem que o X ele continua no topo de downloads no país. Então ele falou, nada mal dadas as circunstâncias. Mas o Elon Musk também tem a atenção voltada lá para os Estados Unidos, onde a gente vai ter o debate agora entre Trump e a Kamala. O Elon Musk, todo mundo sabe, é grande apoiador e vai até fazer parte do governo de Trump, caso ele vença. Então, ele tem muita atenção também voltada para as eleições dentro do seu próprio país, onde realmente ele consegue ganhar mais poder ainda, caso o Trump saia como vencedor. Pessoal, falando um pouco do cenário da América do Sul, a saída do González da Venezuela é um balde de água fria para toda a oposição venezuelana. Então Maduro mostra que ele conseguiu o que ele queria, ele conseguiu uma grande vitória com esse cerco na embaixada argentina na Venezuela. Então o cerco na embaixada argentina na Venezuela e a ameaça do regime de Nicolás Maduro de revogar a autorização dada ao Brasil para representar os interesses argentinos no país fez parte de uma estratégia do governo local para pressionar o opositor, o Edmundo González Urrita, a aceitar o exílio na Espanha. A informação é do jornal argentino Clarín, citando uma alta fonte da diplomacia brasileira. Segundo a reportagem, o plano teve uma participação decisiva do ex-presidente espanhol José Luís Rodríguez Zapatero, muito próximo do chavismo. Usaram a embaixada argentina sob a proteção do Brasil. Tudo isso como parte de uma enorme pressão sobre González para convencê-lo a abandonar o país. O ex-candidato à presidência da Venezuela estava refugiado em segredo, protegido na embaixada da Holanda. Ele se manteve lá na clandestinidade e ignorou publicamente as convocações da justiça para prestar esclarecimento. Por isso, o governo teria decidido aumentar a pressão e ameaçar invadir a embaixada da Argentina. Para a fonte brasileira, pessoal, isso aí foi uma audácia notável, embora sem nenhuma ética armada para que o resultado buscado fosse um triunfo para o regime.
Então a fonte disse que o Brasil ficou surpreso com o fato de Zapatero tenha conseguido envolver o governo da Espanha nessa manobra, que teve todas as marcas do ministro do interior venezuelano, Diosdado Cabello, que considerou um triunfo político do regime a expulsão do principal desafiante ao suposto triunfo eleitoral do Nicolás Maduro nas eleições do dia 28 de julho. Então, apesar de saber que ele ganhou, infelizmente o Edmundo não podia ficar no país devido ao risco de prisão e até de perder a vida devido às torturas aí do governo do Maduro. Ninguém sabe o que acontece lá, terra de ninguém, ele tá bloqueando, ele já bloqueou o X temporariamente, pode ser de forma definitiva. Então realmente ficou muito difícil para o opositor. A intenção do regime é desestabilizar a liderança da oposição e realmente perder a força. Sem uma oposição organizada, o Maduro fica no poder sem maiores problemas. E isso tudo foi visto como um grande baque para a oposição realmente ao Maduro no país. Foi uma grande queda e um grande enfraquecimento da oposição venezuelana. O exílio de González enfraquece significativamente a possibilidade de mobilização da oposição e dos eleitores que o apoiaram. Embora isso não signifique que a oposição ou os outros países aceitarão o resultado oficial das urnas, a ausência física do candidato no país dificulta a organização de protestos e manifestações contra Maduro. Maria Corina Machado, líder proeminente da oposição, havia declarado que González tomaria posse em 10 de janeiro. No entanto, com sua saída do país, essa perspectiva se torna ainda mais distante. Machado, que venceu as prévias da oposição, mas foi impedida de registrar sua candidatura, agora se vê como principal alvo do regime de Maduro. E isso traz, infelizmente, uma nova força aí para o Maduro, que está ficando aí cada vez mais se perpetuando no poder. Aqui no Brasil, pessoas ligadas ao presidente Lula falam que ele deve subir o tom contra Maduro, porque ele passou dos limites com esse cerco e o Brasil não pode mais ficar de forma tão passiva. Será que o Lula vai mudar o tom dele ou vai continuar passivo em relação a tudo que o Maduro está fazendo na Venezuela? Isso serão cenas dos próximos episódios. E pessoal, se inscreve no canal que eu trarei todos os detalhes dessa crise aí entre Brasil, Venezuela, Argentina aqui no nosso canal. Tudo o que está acontecendo sobre o impeachment de Moraes e muito mais. Então já se inscreva no canal. Muito obrigado pela presença de todos. Te espero aqui para mais um boletim.